Olha, quase todo mundo já ouviu falar naquela eterna discussão, né? Windows contra Linux. Parece papo de especialista, coisa de quem entende muito de computador, certo? Mas, e se essa rivalidade toda for, na verdade, só a ponta do iceberg? Um sintoma de uma coisa muito, mas muito maior? É isso que a gente vai investigar. Porque a história por trás desses sistemas operacionais, na verdade, conta como o nosso mundo se organiza hoje em dia. Então, a grande questão que fica é essa. Será que a gente está falando só de uma competição de software? Ou será que isso é, na verdade, um mapa que mostra como o poder funciona no século XXI? Olha, a resposta para isso pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga a tecnologia. Bom, para começar, a gente precisa entender uma coisa fundamental. Essa briga não é sobre qual sistema tem o menu mais bonito ou qual é mais rápido. Não, não. Isso é um sintoma, um sinal bem claro de que o poder no mundo está sendo totalmente reorganizado. E o centro dessa reorganização é a infraestrutura digital. Pois é, não se trata de comparar recursos, sabe? A gente está, na verdade, colocando frente a frente duas filosofias completamente diferentes. De um lado, uma visão centralizada, corporativa. Do outro, uma visão distribuída, colaborativa. São, literalmente, duas receitas distintas de como organizar o mundo. E é aqui que a diferença fica escancarada. Pensa no modelo Windows. Ele é historicamente controlado por uma única empresa, com um código que é secreto, fechado. Isso acaba criando uma relação de dependência. Agora, olha para o Linux. Ele nasce do código aberto, o poder é distribuído. Qualquer um pode olhar o código, inspecionar. E, o mais importante de tudo, ele oferece autonomia. Agora, a parte que é fascinante é pensar no sistema operacional não como um programa, mas como uma constituição técnica. Pensa bem, não é só um software, é a lei fundamental da máquina. É ele que define as regras do jogo, que dá as permissões, que governa absolutamente tudo o que acontece ali dentro. E a lógica é simples. Quem controla a Constituição, controla a máquina. Ok, e o que acontece quando a gente pega essa ideia de controle e leva para a escala global? Bom, aí a gente entra de cabeça na geopolítica do código. A pergunta é, como é que essas constituições técnicas afetam a soberania de um país inteiro? Então, o ponto crucial é este. No século XXI, a independência de um país não se mede mais só pelo tamanho do seu território ou pela força do seu exército. Não mesmo. Hoje, a soberania é medida pela capacidade de controlar a própria infraestrutura digital. Porque, vamos ser sinceros, depender de tecnologia que vem de fora é uma vulnerabilidade estratégica gigantesca. E, claro, não é nenhuma coincidência que a gente veja governos, forças armadas, um monte de gente poderosa no mundo todo investindo pesado em sistemas baseados em Linux. O objetivo é muito claro: diminuir a dependência de tecnologia estrangeira, principalmente americana, e garantir a tal da autonomia digital. No fim das contas, a escolha para uma nação se resume a isso aqui. De um lado, sistemas proprietários que podem deixar o país vulnerável às sanções, à espionagem, e do outro, o código aberto, que oferece a promessa de autossuficiência tecnológica, segurança porque todo mundo pode ver o código e ainda a força de uma comunidade global inteira trabalhando junta. Certo. Agora vamos ampliar ainda mais essa metáfora. E se a gente pensar que esses modelos, o modelo Windows e o modelo Linux, não descrevem só como as máquinas funcionam, mas também como a nossa própria sociedade se estrutura? Pensa só um pouco. Uma sociedade pode ser organizada de um jeito super hierárquico, de cima para baixo, com regras que ninguém entende direito, bem no estilo Windows, sabe? Ou ela pode ser mais distribuída, mais transparente, um lugar onde as partes podem ser mexidas, reinventadas, como no modelo Linux. A verdade é que a gente vive oscilando entre essas duas arquiteturas sociais. E para deixar isso bem concreto, é só olhar para as redes sociais. O que elas são, no fundo? São sistemas operacionais sociais. Pensa bem, elas definem as regras do que pode ser dito. Elas executam certos processos, tipo um post que viraliza, e inseram outros, quando moderam conteúdo. Elas governam o nosso espaço de convivência digital. E é aí que entra uma ideia genial do filósofo Michel Foucault. Ele dizia que o poder mais eficiente não é aquele que usa a força, que reprime, é aquele que organiza. É um poder que está embutido na arquitetura dos sistemas que a gente usa todo dia. E ele é invisível, sabe por quê? Porque a gente não percebe. Ele é simplesmente o jeito que as coisas funcionam. Beleza, com toda essa base, vamos trazer a discussão para um nível mais pessoal. Como é que essa lógica de sistema operacional afeta o indivíduo, o ser humano de carne e osso? E aqui vem uma sacada forte. A distopia cyberpunk, aquela da ficção científica, ela não está chegando.
Ela já chegou, só que de um jeito muito mais sutil do que a gente imaginava. Não tem carro voador e letreiro de neon em todo canto. A distopia é a gente ter normalizado viver numa sociedade onde somos completamente dependentes da tecnologia para tudo. E nessa realidade o que acontece? A gente passa a ser avaliado com a mesma lógica fria que um computador usa para avaliar um processo. O nosso valor é medido por métricas de desempenho. A nossa importância é julgada pela nossa produtividade. A gente é ranqueado por scores de engajamento. A gente é otimizado, atualizado e às vezes a gente simplesmente se torna obsoleto. E essa citação aqui, olha, ela é de uma precisão que chega a doer. Kernel panic, para quem não sabe, é o termo técnico para quando um sistema operacional tem um erro fatal, ele trava tudo. O burnout, então, seria o quê? É o nosso sistema biológico dando um kernel panic. É o nosso corpo e mente travando sob a pressão de ter que operar como uma máquina sem parar em multitarefa o tempo todo. E isso muda, de uma forma radical, o nosso maior medo. Se antigamente o grande pavor era ser explorado pelo sistema, hoje o medo é outro. É o medo de se tornar irrelevante, de ser substituível, obsoleto, de não ter mais nenhuma utilidade para a máquina. E, finalmente, tudo isso nos leva à pergunta definitiva, aquela que amarra todas essas camadas. Afinal de contas, quem está no controle? Quem é que escreve o código que, no fim, governa o mundo? A estrutura do poder hoje em dia se parece muito com essa escada aqui. A base de tudo é o hardware, os semicondutores, os chips. Acima disso, vem os sistemas operacionais, que é o que a gente está discutindo, depois a infraestrutura em nuvem, onde todos os dados ficam, e no topo, a inteligência artificial, que analisa tudo e toma as decisões. E a conclusão disso tudo é meio inevitável. Quem controla essa pilha inteira de tecnologia, do chip de silício lá na base até a IA no topo, não está controlando só empresas ou mercados. Está controlando a própria definição do que é possível na nossa sociedade. Está escrevendo as regras do jogo não só para as máquinas, mas para todos nós. E com isso a gente termina com a pergunta que talvez seja a mais inquietante de todas, a que realmente define a nossa época. Nós seremos usuários conscientes dessa arquitetura que nos governa ou seremos apenas processos, executando rotinas automáticas dentro de um sistema, de um kernel que a gente nem consegue enxergar